Olá, eu sou a Bianca Garcia, profissional da área de inovação há 6 anos e atualmente gestora de comunidade de startups no PwC EdTech Innovation, um dos principais hubs de inovação do agronegócio a nível mundial. Hoje, nós vamos falar no episódio sobre um tema principal nas conversas mais relevantes do setor, que é a inteligência artificial na comercialização de grãos. Meu convidado é Marco Cecílio, Head de IA da Grão Direto, a maior plataforma de comercialização de grãos da América Latina, e sócio fundador da Maíz Consultoria. Doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, com mais de 20 anos de experiência em transformação digital e apoiando empresas como Magalu, Quinto Andar e Lojas Renner. E hoje está completamente dentro do agro. Marco, obrigado por abrir essa conversa. Bianca, muito bom estar aqui com você, poder falar, de IA, que é o tema da moda, mas que cada vez vai se transformar menos num tema da moda e sempre sim num tema assim, relevante para geração de negócios, para geração de valor para as empresas. Nós estamos imersos aí nessa transformação, vai ser muito bom ter essa conversa com você. A gente vive em um momento que é difícil separar o que a IA realmente está fazendo, no mercado, e hoje você, dentro da principal empresa, tratando nesse assunto, o que está acontecendo de verdade, longe do hype? Bianca, eu acho que assim, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo atrás, primeiro. Vamos imaginar, aquele mundo ali, final dos anos 90, quando a bolha da internet, ou quando o mundo da internet estava surgindo e estava se expandindo, rapidamente você teve uma percepção de que havia sim um quê de hype, então tinha muitos investimentos feitos de forma incorreta, mas de que o mundo de negócios e o mundo no qual a gente vive de forma mais ampliada estava mudando de uma forma irreversível e muito poderosa. Eu não tenho assim a menor dúvida de que nós estamos vivendo um momento muito similar a esse agora em relação à inteligência artificial. O mundo em que viveremos daqui 1, 2, 3, 5 anos é radicalmente diferente do mundo que a gente está vivendo agora. Então, independente da discussão do hype, acho que tem que ter uma certeza que todas as lideranças, as pessoas, têm que entender que nós estamos no mundo num momento de transformação muito acelerada. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro. Agora, inevitavelmente, quando surgem tecnologias tão disruptivas como essas, é natural que vão surgir muita coisa com cara de espuma, muita coisa com cara de hype, mas muita coisa muito séria de transformação muito, muito profunda. Então acho que agora é a hora de cada uma das empresas começar a entender como que ela vai se posicionar dentro disso, para ela não surfar uma onda errada do hype, mas ao mesmo tempo ela aproveitar essa oportunidade histórica. Olha quantos gigantes do nosso mundo que a gente acompanha hoje, como Google, a própria Amazon, são empresas que nasceram daquele momento de exuberância e mudaram radicalmente como é o nosso mundo hoje. A gente consegue imaginar um mundo hoje sem smartphone, sem internet? Não. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. Agora, quem é que vai saber surfar essa onda gerando valor de verdade é o que a gente está vivendo agora, nesse momento. E de acordo com essa sua visão de mercado, como está hoje? Quem realmente está utilizando? Como que está a aplicação da IA? Eu acho, a gente pode pensar isso por vários ângulos, Bianca? Mas assim, vamos pensar até no nível pessoal primeiro, que às vezes fica mais fácil da gente pensar. Tem pessoas aí que têm uma assinatura, seja do Claude, do ChatGPT, de qualquer uma dessas ferramentas. A pessoa pode estar utilizando isso para escrever melhor seus e-mails, ela pode estar usando isso, para gerar uma imagem, para gerar um meme de brincadeira e compartilhar com as pessoas. Poxa, é um tipo de uso super legítimo e vai aproximando as pessoas, dessa nova tecnologia. Só que mesmo dentro das empresas, a gente também vê muito uso muito nessa linha, com coisas muito simples. E eu acho que aqui a geração de valor de verdade implica em alguns usos um pouco mais sofisticados. Tem uma separação que vem se consolidando assim, no mercado, que eu gosto muito de trazer, que assim, você tem muitos usos de caso que tem a ver com automação. Ou seja, você tem atividades repetitivas, rotineiras, que elas são, que um ser humano está fazendo ela de forma repetitiva. Para trazer um pouco para o agro, a gente vai falar mais disso. Poxa, quando um produtor pede o preço de um produto,
Você precisaria ter uma pessoa com todas as suas amplas capacidades, né, de inteligência e tal, para ir lá e consultar um preço e devolver? Não, isso é uma atividade repetitiva. Ou um contrato que foi enviado para você ir lá e verificar se a pessoa que assinou o contrato era a pessoa que podia assinar. Poxa, são atividades repetitivas. A IA é muito boa para fazer isso. Aí você vai precisar ter o quê? Uma pessoa acompanhando só aquele trabalho, verificando. Então, ao invés dela gastar 10 minutos para verificar 5 assinaturas, a IA traz tudo resumido e em 1 minuto ela faz a conferência das 5. Isso é um uso de automação que a gente fala. Mas você tem um outro uso que, infelizmente, a gente ainda não encontrou uma boa palavra em português, assim, que em inglês é o que fala-se de augmentation, que é como é que a IA aí ajuda o humano, ajuda uma pessoa a fazer o seu trabalho melhor. Veja que na primeira, quem está liderando é a IA e uma pessoa está só verificando. Aqui é o contrário. Quem está na cadeira de comando continua sendo uma pessoa, mas ela pode ter uma série de informações, de apoios, de leituras estratégicas para ela conseguir atuar com mais qualidade. Vamos de novo trazer aqui para o agro. Imagina um comercial que está falando com um produtor ali pelo WhatsApp. Hoje, ele usa só o WhatsApp. E se ele tiver o apoio de uma IA, que está automaticamente no meio daquela conversa, trazendo todo o contexto daquele produtor, quais são as preferências que ele tem, quais são as negociações passadas, trazendo uma sugestão de como é que você oferece um produto ou um serviço adicional, trazendo o histórico dele do passado para você customizar a sua oferta. Isso é a IA trazendo para você e vai fazer uma diferença imensa. Então acho que a pergunta é, as pessoas estão utilizando para um uso simples ou estão de fato entrando nos processos de negócio com esse olhar de automação e de ampliação, né, de augmentation? Acho que é um pouco dessa diferença. Marco, você tem experiência no varejo e em outros setores, mas e no agro? O que ele tem de peculiar? Olha, assim, tem muitas peculiaridades do agro, né, Bianca? Mas tem uma que a gente ressalta muito aqui na Grão Direto, que a gente está falando de transações de um valor muito significante. Uma coisa é você estar fazendo uma compra ali no varejo de uma blusa, de uma camiseta de R$100, R$50. Outra coisa é uma transação aqui de 50 mil sacas, que você está falando de fato de qualquer variação ali, de um impacto de milhões para aquele produtor que está fazendo essa negociação. Então nós estamos falando de uma dimensão né, do tamanho mesmo de cada uma das transações médias que a gente tem dentro do agro, que cria um contexto muito diferente do varejo. E 5 minutos que você acerta o momento dessa transação ou não, ela faz a diferença no bolso do produtor. Então, acho que isso traz um mundo. Uma história que eu acho muito curiosa em relação a isso, né? A OpenAI, né, que está por trás do ChatGPT, lançou um serviço de compra automatizado, para você poder ir lá e fazer compras pelo ChatGPT. Com poucas semanas de uso, ela desativou. Por quê? Porque era bastante arriscado, às vezes estava querendo comprar um produto e o produto era outro. Então, fazer isso funcionar no agro, em que a transação, que assim, se você comprou errado, não é, poxa, veio uma blusa verde ao invés da blusa azul. É uma transação que se teve uma variação de 10 centavos, ela vai ter um impacto de milhões, traz um peso muito grande. Assim, eu tenho muito orgulho assim, do trabalho que a gente tem feito aqui na Grão Direto do nosso time, que a gente faz transações hoje seguras, com apoio de inteligência artificial, muitas delas autônomas, desse alcance, dessa magnitude, acontecendo sem problemas. Então, acho que isso vem de uma excelência técnica que tem que ser construída para trabalhar no agro. Acho que um outro olhar interessante, cada setor tem dados muito específicos. O varejo vai ter dados ali, por exemplo, né, de consumo, de utilização. No agro você vai ter dados, por exemplo, da produtividade da fazenda. Mas assim, a IA é tão boa quanto são os dados que estão por trás dela. Se você tem volume, né, vamos pensar que todos esses modelos que estão aí foram construídos, só foram possíveis de ser construídos por todo o conteúdo produzido na internet por essas décadas todas. Isso que foi trazido para treinar esses modelos. Agora, quando a gente vai entrando em modelos específicos, né, por exemplo, o Airtel, que é o nosso modelo aqui dentro do agro, ele vai ser sempre tão bom quanto os dados que estão por trás ali. E aqui a Grão Direto tem uma posição muito privilegiada em relação a dados, porque a gente já tem milhões de conversas com produtores que a gente foi fazendo durante o tempo, de acesso ao nosso aplicativo, de mais de 3 milhões de transações apoiadas por IA nos últimos anos. Então a gente sente que isso vai trazendo uma tranquilidade de que nós estamos construindo a melhor IA do agro, porque nós temos os melhores dados. Então isso vai ser sempre um diferencial em qualquer setor. Dados são o novo ouro, realmente, nesse momento que a gente vive.
E pelo que você tem acompanhado do mercado, quais são os principais erros, as maiores armadilhas da IA nas empresas? Bianca, acho que é natural com qualquer tecnologia nova, erros irem aparecendo, a gente vai aprendendo com eles à medida que o mercado vai ficando mais maduro. Acho que um erro muito comum é as pessoas olharem para a IA e o primeiro movimento que você vai é como que ela vai me ajudar a economizar, a reduzir pessoas, a reduzir times, e talvez isso vai trazer, tem algo nessa direção? É possível, mas assim, aonde está o valor verdadeiro é que você tem um potencial de geração de novos negócios, de ampliação de oportunidades, assim, sem limite. Então, pensa, se a IA vai ajudar a fazer alguns processos acontecerem de forma mais simples, você pode pensar em que vai precisar de metade do seu time atual para fazer os mesmos negócios, mas você vai ter um retorno muito maior se você usar o seu mesmo time, que já tem a tua cultura, já tem tudo de específico da tua empresa, todo esse contexto, para fazer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais negócio. Então, entrar nesse ângulo de utilização de IA com um olhar de redução de custo, eu acho que ele empobrece as possibilidades que a gente tem dentro da tecnologia. Então, acho que esse é um erro comum que a gente tem visto. Um outro erro que pode ser observado é que ficou muito simples você fazer demos, você fazer protótipos com IA. E, na verdade, isso é uma coisa maravilhosa. É muito rápido você construir alguma coisa. Mas você evoluir de um protótipo, de uma demo, para um produto consolidado, consistente, que opera bem em escala, que tem seus guardrails, que é um termo que a gente fala muito em IA, que são as proteções para garantir que ela não alucine, que ela não faça coisas indevidas, é um salto que não é trivial. Então, evoluir de uma demo para um produto com entrega consistente é algo fácil de falar, difícil de fazer. Eu até brinco assim aqui na Grão, quando a gente está falando com os nossos parceiros e clientes, que como ele é o mundo da IA, as bases tecnológicas por trás estão evoluindo tão rápido, que a cada 2, 3 meses a gente tem que reinventar a infraestrutura por trás do nosso produto para pegar o que tem de melhor de tecnologia aparecendo, e isso sempre se paga em termos do serviço que é prestado para o cliente, mas ele cria uma pressão da gente ter que estar reconstruindo tudo para a gente estar realmente up to date com as melhores práticas, muito e muito desafiador. Então é pegar time sênior qualificado, não para desenvolver às vezes coisas novas, mas para manter o básico, que é cada vez mais crítico, funcionando no seu melhor patamar. Então acho que esse é um desafio muito, muito grande. Acho que um outro erro que a gente muitas vezes vê dentro dessa utilização de IA é que o primeiro racional, muitas vezes, das empresas é como é que eu uso inteligência artificial para melhorar os meus processos atuais. Agora, o ganho verdadeiro está na hora que você fala assim, deixa eu repensar os meus processos a partir agora desse entendimento de que eu tenho uma nova tecnologia. Então não é melhorar o processo de hoje, é repensar o jeito de funcionar. Tem um comparativo que eu li esses dias que eu achei assim fantástico. Vou fazer aqui uma viagem no tempo. Se a gente volta assim lá no século XIX, você tinha assim as fábricas funcionando com grandes máquinas a vapor. Você tinha uma máquina a vapor no centro da fábrica e com polias e com as esteiras, elas mexiam em várias máquinas lá dentro. Quando chegou a eletricidade, o que os primeiros industriais ali fizeram? Tiraram a máquina a vapor e colocaram um motor elétrico ali no meio, gigante, que operava todas as máquinas. Não gerou ROI praticamente nenhum, porque você estava adaptando o processo antigo a uma nova tecnologia. Os economistas até diziam, aonde está o ROI? Obviamente, não era com esse termo ali naquele momento. Mas depois você teve um ganho brutal, que foi quando você reorganizou a fábrica para funcionar cada máquina com o seu pequeno motor numa lógica que era muito mais eficiente. Então, se você pega a tecnologia para melhorar o processo antigo, você não aproveita o melhor dela. Quando você pega essa nova tecnologia e reinventa o seu jeito de operar, aí você cria assim, um diferencial competitivo muito assombroso. E acho que é aí que muitas vezes a gente está vendo erros no mercado. E a Grão Direto? Que números e dados que evidenciam que vocês estão nesse caminho? Bianca, eu vou te contar um pouco mais depois do comercial biônico, né, que é uma das nossas principais soluções que utilizam IA, que é uma maneira de você plugar uma inteligência artificial no WhatsApp dos times comerciais, né, para dar mais produtividade, mais qualidade ali do relacionamento.
A gente tem uma ação que ressoou muito, por exemplo, aqui dentro, que é junto desse nosso cliente, a IA identificou alguns produtores, eram cerca de 230 produtores de baixíssimo relacionamento, estavam muito distante, assim, desses clientes, e a IA percebeu que ali tinha uma oportunidade. Eram produtores que, eventualmente, falavam muito mais de grãos. Eu falei, poxa, aqui tem uma oportunidade detectada pela IA em relação a insumos. E aí, fizemos uma comunicação personalizada para esses 230 produtores. A gente teve $430 mil de negócios fechados num único dia, a partir de uma única ação sugerida ali pela IA, que não demandou nenhum esforço do time comercial. E foi muito bacana, Bianca, nesse dia, que o comercial me mandou uma mensagem, falou assim, Marco, isso aqui foi mágico, eu fechei um monte de negócios com os caras que não estavam nem no radar. Ele até me compartilhou o áudio de das pessoas que fechou o negócio, que ele falava assim, olha, eu nem sei se eu tenho cadastro aí com vocês, olha que maravilha, era um cara que estava totalmente distante. E a própria equipe de insumos dessa empresa, no outro dia, me ligou e falou, Marco, não faz mais isso. O que a gente fez de errado? Eu não tenho produto para esse tanto que está vendendo. Isso aqui tem um alcance que eu não descobria. Então, é aí que eu acho que eu até conecto com essa dimensão que eu estava te falando, que a grande oportunidade é de geração de novos negócios. Esses $430 mil numa única tarde, num único cliente, eram de negócios que não existiriam sem o apoio de inteligência artificial. Isso é, assim, um pequeno exemplo do impacto que a gente consegue ter. Marco, você trouxe na sua fala sobre o comercial biônico. Me conta mais sobre isso. O que é? Legal, Bianca. Assim, comercial biônico, basicamente, é essa ideia de você colocar uma inteligência artificial apoiando o comercial dentro do WhatsApp dele. E vou explicar isso um pouco melhor, mas vou dar aqui um passo atrás que é importante para a gente pensar. O que é muito único do agro? É a questão do relacionamento humano. O produtor quer conversar com a Bianca, que atende ele há 10 anos, que põe a botina, visita ele lá no campo, que um dia saiu para tomar cerveja, que conhece o filho. Isso é intrínseco das operações do agro e nenhuma inteligência artificial vai superar isso. Só que tem esse relacionamento olho no olho, como a gente está falando agora. Só que a maior parte do relacionamento desse comercial não acontece no olho, acontece no WhatsApp. 99% do tempo das transações, das conversas, são via WhatsApp. E a gente tem uma terceira camada, que o WhatsApp não consegue capturar todos os benefícios da conexão digital que é possível hoje em dia. O preço da soja, o preço do milho está variando a cada segundo, dependendo do que está acontecendo com o dólar, do que está acontecendo em Chicago. Mas hoje, para um produtor antenado com isso acompanhar, ele tinha que ter, por exemplo, o aplicativo da Grão Direto, onde ele tem tudo isso. A gente tem milhares de produtores que amam essa experiência, mas implica em você ter um aplicativo, aprender a utilizá-lo. O que a gente consegue com o comercial biônico é conectar tudo isso dentro do WhatsApp. Então, ou seja, o relacionamento humano continua muito forte, dentro do WhatsApp, que é o canal que todo mundo já está operando, com todos os benefícios do digital. Então, na prática, o comercial biônico o produtor, por exemplo, continua conversando com aquele número, com a Bianca que ele já conhece há 10 anos, só que a Bianca tem o apoio da inteligência artificial para responder mais rápido, personalizado, com vários ganhos que a gente vai contar aqui. Então, você cria uma experiência que ela não é meramente incremental, ela é absolutamente transformadora do jeito de acontecer os negócios. Eu entendo que, nesse caso, a inteligência artificial leva os times comerciais a operarem num outro patamar de eficiência, de personalização, de aproveitamento de oportunidades de negócio. Então, assim, nós temos a convicção de que soluções como o comercial biônico são o futuro do mercado, não haverá como fugir disso. Em 2, 3, 4, 5 anos, o mercado inteiro está embarcado numa lógica como essa, e a gente tem muito orgulho aqui na Grão Direto de estar fazendo algo que é, assim, fronteira da tecnologia. A gente pode estar conversando, por exemplo, com a NVIDIA, que faz todos os chips de IA, nós estamos num programa deles de startups que é, assim, 1% do 1% das startups estão lá dentro, com a Meta que está por trás do WhatsApp, com a AWS, e todos esses parceiros têm reconhecido na gente essa fronteira tecnológica nessa solução. Então, assim, nós estamos muito animados com essas possibilidades e mergulhados nesse desafio nesse momento. Marco, me ajuda a visualizar como que o comercial biônico vai apoiar o time comercial no campo. Perfeito, Bianca, assim, ótima pergunta. A gente fala aqui que o comercial biônico traz 3 superpoderes de verdade para os times no campo. E é um superpoder mesmo, porque leva ele para um outro patamar. Primeiro, em termos de produtividade. Eu vou te explicar isso melhor, mas ele realmente leva esse time a conseguir atender muito mais pessoas com muito mais qualidade. Além dessa produtividade adicional, tem um grau de
personalização da experiência, né? Porque a IA lembra de tudo, ela tem todo o histórico das conversas, tem todas as informações do seu sistema, então ela consegue criar uma experiência de conversa que parece mágica, como se pegasse aquele teu comercial que sabe tudo, que lembra tudo, potencializado e disseminado por todo o time. E além disso, tem um terceiro superpoder do timing de mercado. Porque como, né, a IA está plugada em cada movimento que está acontecendo em relação ao dólar, cada uma das variáveis relevantes, as oportunidades não são perdidas, porque ele não chega 15 minutos atrasados, 45 minutos atrasados, ele chega na hora que precisa. Então esses três superpoderes mudam a vida do comercial no campo. Vou te contar agora um pouco melhor de como que muda essa vida do comercial. Quando eu falo, por exemplo, de produtividade, hoje, Bianca, com o apoio do Biônico, os times comerciais podem investir todo o tempo em criar o relacionamento olho no olho ou de mais profundidade. É poder ficar conversando 15, 20 minutos com um produtor no telefone sobre o que está acontecendo no mercado, é poder ir na fazenda e ficar dedicando o tempo necessário a aprofundar ali uma conversa, com a certeza de que o restante, por exemplo, da carteira dele está sendo excepcionalmente bem atendido nesse momento. Por quê? O produtor vai lá perguntar no WhatsApp, Bianca, quanto que está a soja? Você vai estar lá no telefone e o Ayrton tá respondendo para você ali, tá 118,70. E ele mandar um áudio assim, pô, Bianca, mas e se a gente ir para outubro? Ele mandar esse preço instantaneamente. Ele te mandar um áudio, mas vamos fechar esse negócio? E o negócio tá fechado. E enquanto isso, você tá cuidando do relacionamento. Tem um número que a gente gosta muito, nessas 100 mil conversas que a gente foi acompanhando durante os últimos 9 meses assim, de WhatsApp, nos vários pilotos até a gente chegar nesse produto do Biônico, que um bom comercial conversa com 30, 40 pessoas por dia no WhatsApp. Na média, na verdade, eles conversam com 15, 20 pessoas, que já é desafiador. Com o Biônico, a gente vê esse comercial conversando com 300 pessoas por dia. Então, olha o alcance, você está multiplicando por 10 de fato essa produtividade. Por isso que é um superpoder. Ao invés do produtor ter que esperar 25 minutos em média, que a gente também calculou para ele ter uma resposta no WhatsApp, ou ficar esperando 2 horas para ter uma resposta, que é o que a gente sabe que acontece em 20% dos casos, ele tem respostas em 3 segundos. Tem uma história que eu gosto muito de um produtor que experimentou o Biônico, né? Ele estava conversando com um comercial, ele passou a ficar sabendo ali que aquele era um canal assistido por IA. E aí ele perguntou, Gabriela, quanto que está a soja? E aí, em 3 segundos, ele teve a resposta. Ele falou, interessante esse negócio. Aí, nesse mesmo dia, ele pediu o preço 7 vezes. Por quê? Porque antes ele tinha vontade de perguntar o preço, mas ele ficava sem graça, era uma coisa cansativa para esse comercial. Então ele perguntou 7 vezes, fechou o negócio na última, e ele até mandou um áudio no final do dia que era assim, pô, Gabriela, ficou bom esse negócio, hein? Era isso, ele percebendo esse ganho de atendimento. Então, por isso que a gente fala desse grande ganho de produtividade. Falando sobre o superpoder do Biônico, da hiperpersonalização, aqui a gente tem pessoas que têm esse dom do relacionamento, né, Beca? Não sei se você é dessas, mas tem gente que tem esse dom do relacionamento. Ele sabe tudo da tua história, do teu filho, os dados da tua fazenda. E quem não tem esse dom? Com o poder da IA, todas as conversas nunca são esquecidas, elas fazem parte do contexto que você vai trazendo ali dentro. Mais do que isso, quantas informações não estão nos sistemas da empresa, quando que esse cara vendeu, em que momento, se ele fez transações maiores, menores, se ele já comprou insumos e não. E se tudo isso fizesse parte de um contexto que ajuda a inteligência artificial a fazer as conversas ficarem muito mais personalizadas. A gente brinca que parece um pouco mágica, porque é isso que a gente vê no dia a dia. É o produtor que às 6h30 da manhã recebe uma mensagem com a previsão da fazenda, previsão do clima para a fazenda dele, porque a gente já aprendeu que ele gosta de receber essa mensagem às 6h30 da manhã. O comercial está dormindo ainda, mas o cliente dele está excepcionalmente bem atendido. Às 7h15, quando ele responde a sua mensagem do clima, a inteligência artificial te ajuda ali a, por exemplo, falar que a relação de troca de um certo insumo está no melhor momento dos últimos anos e que é uma boa oportunidade para ele fechar um negócio. Isso é hiperpersonalização porque faz sentido para aquele cliente naquele momento. Sem IA, algumas pessoas conseguem fazer isso e mesmo assim elas vão falhar. Com a IA a gente dá um superpoder da memória e da hiperpersonalização para o time como um todo. O comercial biônico, Bianca, também dá esse superpoder do timing de mercado.
como ele está plugado em cada variação que está acontecendo, às vezes é uma janela de oportunidade de 10 minutos que existia do negócio. A gente não perde mais essa oportunidade aqui com o Biônico. Esses dias eu estava conversando aqui com uma comercial que alguns clientes começaram a ligar para ela falando, quero fechar, pô, Gisiane, esse negócio muito importante dela. Ela estava dirigindo na estrada, o que está acontecendo? Na hora que ela foi olhar o celular dela, o Ayrton tinha percebido a oportunidade de mercado, tinha acionado vários produtores, vários já tinham fechado o negócio, alguns quiseram também ligar para ela para acontecer, mas nem ela estava antenada com o que estava acontecendo naquele instante, porque é impossível. Agora, com a IA, a gente consegue ter esse acompanhamento perfeito do mercado para não perder, de fato, nenhum negócio. Quem não quer ser avisado daquela alta naquele momento de venda? Isso gera negócio a mais. Quem chegar primeiro nesse produtor no timing correto, leva aquele negócio. Uma reflexão que eu acho muito importante é que esses superpoderes combinados levam a assertividade, a qualidade do trabalho do time comercial realmente para um outro patamar. E a gente vai ver um mercado aí que se eu tiver gente operando do jeito antigo e gente operando com uma lógica realmente turbinada por IA, é uma competição injusta. Esse cara vai chegar na hora, ele vai atender melhor, ele vai atender muito mais pessoas simultaneamente. Então a gente tem uma interpretação que o mercado inevitavelmente vai migrar para uma lógica como essa. Não vai dar para ficar para trás. Assim, tem como uma empresa hoje atuar sem ter um site? Não tem. É a mesma coisa. Não vai ter como você atuar sem ter uma melhor solução de operar ali dentro. E a gente fica muito confortável aqui na Grão Direto de estar liderando de fato esse processo, né? A gente tem 100 mil usuários ativos, a gente transacionou no último ano 12 milhões de toneladas, né? 4% dos volumes do Brasil de soja e milho passando aqui pela Grão Direto, né? Um crescimento numa curva exponencial que a gente vem vivendo, e tudo isso gera os melhores dados que nos levam a ter a melhor IA do agro, que é o Ayrton. Marco, e esse nome Ayrton? Quem é o Ayrton? Então, o Ayrton é o nome que a gente dá para nossa IA, porque a gente achava que era importante personificá-la, né? E esse, né, em inglês, né, IA fica AI, então já vinha o começo de Ayrton, a gente ainda brincava com essa coisa do tom, das toneladas, que tem tudo a ver com o agro, e com o nome que ainda puxa, né? A gente é de Uberaba, eu sou de Uberaba, que é o Ayrton, que conectava aqui com esse agro, então era um nome que a gente achou um barato, então o Ayrton encapsula todas as soluções de IA que a gente tem aqui na Grão Direto. Sejam soluções, por exemplo, de automação do back-office, as soluções como comercial biônico, então assim, o Ayrton está em todas e cada vez mais. Ah, é legal. E você trouxe muito esse apoio para o time comercial. Mas e para as lideranças? Como que elas se beneficiam com isso? Os gestores têm que estar muito animados com as possibilidades, né, de IA, e especialmente assim, com o comercial biônico. Vamos imaginar assim, um gestor que fez uma negociação muito bacana de uma oportunidade de insumos. Hoje ele precisava pegar essa oportunidade, divulgar para o time dele por um e-mail, chamar uma reunião no Teams, e aí esse time vai descer a liderança de segundo nível para o comercial da ponta, e aí esse comercial da ponta escolhe, eu só vou falar com esses 3 clientes que eu já tenho mais proximidade. Poxa, com o comercial biônico, ele concebe ali uma ação importante, aperta um botão, o comercial lá na ponta aprova, e em 3 minutos a mensagem chega para todo mundo que é relevante aqui. Então você corta um trabalho muito grande. Para não falar de um outro ganho imenso que a gente tem, até uma imagem que a gente brinca muito aqui na Grão, que as operações hoje no agro é como se as lideranças estivessem gerenciando, acompanhando um jogo de futebol de costas para o gramado, com um radinho de pilha daqueles antigos assim na cabeça. Por quê? Porque você fica ali escutando o jogo que na verdade está acontecendo no WhatsApp, mas você não está vendo o WhatsApp. Você está vendo o relato que alguém está te contando. E não é por maldade, mas o relato ele é sempre parcial. Com a IA, você consegue ter, né, o Ayrton ali acompanhando todas as conversas e trazendo aquilo que é relevante para o gestor, com insights que ajudam ele a tomar decisão. Então, assim, os gestores que estão usando aqui o Biônico com a gente, chega para trabalhar às 7 da manhã, ele tem um resumo executivo no e-mail dele, com as coisas importantes que aconteceram ontem, o que precisa de atenção dele, e aí com um único, ali ele já clica para ele puxar uma conversa com a Bianca. Bianca, me explica melhor o que aconteceu nessa situação que eu estou vendo aqui. Então, assim, a gente chama essa funcionalidade de pulso, né? Os gestores estão viciados, no melhor dos sentidos aqui, nessa utilização do pulso do dia a dia, porque é você saber o que está acontecendo ali de relevante e ter insights de gargalos da operação, inteligência de mercado, que ficavam dispersos. Vamos pensar aqui, se informação é ouro, aonde tem mais informação? Nas conversas de WhatsApp. E hoje as empresas ignoram esse dado porque não conseguem tê-lo de forma estruturada. Quer ver uma coisa muito bacana que a gente está fazendo? Os comerciais agora, né, que
usam o comercial biônico também chegam para trabalhar ali às 7 da manhã, e aí o Ayrton já organizou para ele, olha, pendências do seu dia, cuide disso, 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 sugestão, ative esses produtores com esse tipo de mensagem por causa disso, isso. Ou seja, a pessoa já chega para trabalhar com o dia dela organizado, com ações de alta produtividade, em 10 minutos já está tudo ali encaminhado. Então, olha a produtividade que esse comercial ganha nesse tipo de situação. É por isso que a gente entende que assim, não tem volta esse movimento. E o ganho de quem embarca nesse tipo de solução é tremendo. E conta pra gente, quem serão os ganhadores nessa corrida da IA no agro? Assim, tem que sair primeiro, né? Porque tem uma curva de aprendizado de uso de inteligência artificial. Não é uma coisa que você liga um botão e no outro dia você está usando ela nessa operação máxima. A gente gosta muito de brincar aqui que a pessoa pode estar pagando a assinatura de R$100 lá do ChatGPT e ela pode estar usando essa assinatura de R$100 para fazer meme e brincadeirinha com a família, e tem pessoas pagando os mesmos R$100 e criando um sistema que organiza e gerencia o tempo dela. Você está gastando os mesmos R$100, mas olha as diferenças de uso que você tem. Dentro das empresas é a mesma coisa. Se você deixar essa adoção para acontecer muito mais tarde, os ganhos são como juros compostos, eles vão se acumulando. Você vai aprendendo usos mais sofisticados, você vai aprendendo a ter usos mais colaborativos. Tem pesquisas que mostram isso, como esses usuários mais sêniores, mais aprofundados, usam com mais qualidade, de forma mais colaborativa, com maior geração de valor. Então, eu acho que é embarcar agora, embarcar com soluções que estão com o olhar correto em termos de geração de valor. Acho que isso vai trazer assim, uma diferença entre ficar para trás e aproveitar de verdade essa onda. Como a gente conversou antes, assim, eu tenho uma experiência larga no varejo e eu acompanhei muito as empresas que se estruturaram ali antes da pandemia e criaram experiências mais robustas digitais. Elas surfaram aquele momento porque elas se estruturaram antes. É exatamente o que a gente está vendo agora em relação à inteligência artificial. Quem está fazendo um mergulho com profundidade e não tem um medo de experimentar, abraça o novo, repensa os processos, sai na frente e acumula uma vantagem que os outros vão ter que correr atrás depois para chegar. Só que esse daqui já vai estar na próxima onda e essa é a corrida aí do mercado, né? Marco, muito obrigada. Essa foi uma conversa que raramente a gente tem sobre IA. Sem hype, com cases reais e principalmente com clareza do que está acontecendo no mercado de comercialização de grãos que dá vontade de seguir. E agora, grão?